Olá, caros alunos. Nessa videoaula, nós iremos falar sobre filosofia moral, ética. Vamos tratar da ética, do ser ao que deve ser. Começando dizendo que o homem é uma interseção entre dois mundos, o real e o ideal. Pela liberdade humana, os valores do mundo ideal podem atuar sobre o mundo real. Essa é uma frase de Artman. Bom, a gente vai tentar rapidamente discorrer um pouco sobre a ética do ser ao que deve ser, tentando tratar da questão da moral, né, da questão da liberdade, do direito, entre outros conceitos que circundam a discussão sobre a ética numa perspectiva filosófica para compreender a moral, né? Já dissemos anteriormente que a ética é como se fosse a área do conhecimento que vai orientar a vida social dos indivíduos, mas é a moral quem vai dar esse comando, vamos dizer assim, né, para a inserção do indivíduo na sociedade, a partir dos elementos do direito, do dever, do que pode, do que não pode, do que é legal, do que é legítimo. Então, nessa perspectiva, a filosofia moral vai nos ajudar a entender melhor essa relação, né? Então, para início, eu gostaria de apresentar para vocês uma música. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel. Irmãos, nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem
tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente pra lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Saber a letra dessa música constrói uma sociedade mais justa. Bem, como vimos, a música vai falar sobre esses aspectos, né, do direito, que muitas vezes não são levados em consideração. Instiga a gente a pensar sobre o que a gente tem feito, né, para garantir o nosso lugar na sociedade, de forma que a nossa identidade ela não seja suprimida, né? Mas ao longo da nossa discussão a gente vai vendo fazendo esse aprofundamento a partir do que é proposto pela música, né? Então a gente vai tentar aqui trazer algumas ideias importantes sobre essa questão da filosofia moral, né? Mas, ao mesmo tempo, fazendo essa conexão com o que a gente vem, com o que a gente viu na música, né? Então, aqui temos filosofia moral, já trabalhamos aí a frase inicial, então, esse é o texto que vai nos ajudar rapidamente a pensar sobre algumas ideias. Bom, a liberdade, como a música fala, né, é a possibilidade de escolher o próprio caminho, construindo sua maneira de ser e sua história. Mas até que ponto podemos dizer que somos livres, efetivamente, né? É uma reflexão que a música nos proporciona e também o próprio texto. Bom, o texto, como nós já dissemos, ele traz essa afirmação, né, do ser ao que deve ser. Bom, no nosso dia a dia, encontramos-nos frequentemente com situações nas quais a nossa decisão depende muito daquilo que nós consideramos ser o certo, ser o bom, ser o justo, ser o moralmente correto. Toda vez que isso acontece, estamos diante de uma decisão que envolve o que a gente chama de julgamento moral, a partir do qual vai orientar nossa ação, né? E aí o próprio Aristóteles vai dizer que a característica específica do homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e das outras qualidades morais. Essa é uma grande diferença do ser humano em relação a outros animais. Bom, assim o ser humano vai agindo no mundo de acordo com seus valores, tranquilo. Isso significa que as coisas e as ações que se realizam podem ser hierarquizadas de acordo com as noções do que é bom, do que é certo, do que é justo, compartilhadas por um grupo de pessoas em um determinado momento histórico. Em outras palavras, o homem é um ser moral, né? Já vimos isso. O ser moral,
o ser que avalia sua conduta a partir de valores morais, que vai dizer ali para ele o que é certo, o que é errado. Bom, aqui a gente tem um tópico, distinção entre moral e ética. Penso que já avançamos nesse sentido de entender a distinção entre moral e ética, né? Então, embora o termo ética e moral, por vezes, eles sejam usados como sinônimo, é possível fazer uma distinção entre eles. Já fizemos isso, né? A palavra moral vem do latim morus, moro, que significa costume, que vai se referir exatamente a esse conjunto de normas que vai orientar o comportamento do ser humano e vai ter como base os valores, né? Os valores de uma determinada cultura. E a ética, como já foi dito também, é a área do conhecimento que vai orientar o desenvolvimento dessa moral, né? Então, creio que isso já foi bastante comentado entre nós. Pertence ao vasto campo da moral a reflexão sobre questões fundamentais como, né? Então, para a gente entender um pouco mais sobre a moral, o que devo fazer para ser justo, uma reflexão que se faz, quais valores devo escolher para agir minha vida, para guiar minha vida, há uma hierarquia de valores que deve ser seguida, que tipo de ser humano devo ser nas minhas relações comigo mesmo, com o semelhante, com a natureza? Que tipo de atitude devo praticar como pessoa e como cidadão? Então, quando a gente faz esse tipo de indagação, a gente está agindo sobre a, a, a orientação da moral, né? Que é o elemento da ética que vai nos guiar a nossa vida. Então, esse tipo de questionamentos e outros tantos que fazemos no dia a dia, ele é fruto de uma reflexão sobre a moral, essa perspectiva da ética, né? Então, como já dissemos, a palavra ética, por sua vez, vem do grego éticos, que é o modo de ser, o comportamento, e se aplica à disciplina filosófica que vai investigar os diversos sistemas morais, né? Ou seja, a ética aí está numa perspectiva mais teórica, né, de orientação, e a moral numa perspectiva mais prática da ação do ser humano, né? Como filosofia prática, a ética é exatamente essa disciplina que vai organizar os conhecimentos, as orientações sobre a ação do ser humano, sobre o comportamento a partir da sua moral. E a moral tem essa fundamentação nos valores, né? E aí aqui a gente tem, rapidamente, moral e direito, né? Se a moral é um conjunto de normas de conduta de uma sociedade, já falamos, qual a diferença entre normas morais e normas jurídicas, que aí entra no campo do direito? Bom, as normas morais e as normas jurídicas, elas são estabelecidas pelos membros de uma sociedade, e ambas se destinam a regulamentar as relações dos grupos sociais entre as pessoas. Isso já está claro também. Há, então, vários aspectos comuns entre normas morais e jurídicas. Por exemplo, as normas morais apresentam-se como imperativos, ou seja, normas que se devem ser seguidas por todos. Então, quando há uma imposição, vamos dizer assim, né, normas a ser seguido por todos, aí a gente vai ter uma moral do direito, né? Busca conviver por meio de normas, uma melhor convivência entre os indivíduos, né? Orienta-se pelos valores culturais próprios de determinada sociedade, tem um caráter histórico, isto é, mudança de acordo com as transformações socioculturais. Então, aí a gente tem as normas morais e normas do direito, né? Ou seja, do direito está mais no campo da legalidade, no que está posto nos estatutos, né, dos regimentos, nas leis e tal. E essa, do ponto de vista mais cultural, mais
construído historicamente pela família, pelas instituições sociais, mas que não está posto na lei, é a moral dos valores, né? E a moral do direito é essa mais sistematizada. Bom, acho que essa secção é mais tranquila e vai aprofundando. Aqui a gente tem rapidamente um cronograma para a gente entender melhor. Vejamos, então, aqui como é que a gente pode entender isso, né? Então, vamos lá. Bom, aqui a gente tem ética, né? Que é uma disciplina filosófica que busca aplicar conhecimento sobre o ser para construir aquilo que deve ser. Veja como é interessante. E isso está baseado em princípios, né, dos imperativos, nessa perspectiva do direito, né? Melhor convivência, que busca melhor convivência e que se orienta por valores culturais dentro de um determinado contexto social. Esses princípios ligados à filosofia, à disciplina especificamente da filosófica, né, da moral, então essa disciplina filosófica, ela investiga os princípios, né? Então, ela investiga os princípios que vão estar organizados dessa forma. E aqui a gente tem orientando-se por valores, mas que apresenta, né, aqui ligando a moral, então, voltando para a gente entender direitinho o organograma, ética estuda a moral, estuda o direito, né? Então, aqui é para a gente entender o conceito aqui de ética, o que está ligado diretamente. E aqui é para entender os elementos do objetivo da ética. Estuda a moral, que está vinculada à liberdade, entendida como possibilidade de fazer escolhas, através de convicção pessoal ou do grupo, conforme a consciência moral, que vai dizer o que pode e o que não pode. Então, a gente vê aqui que a ética moral está muito ligado à questão dos valores que são construídos historicamente, né, dessa possibilidade de liberdade, de fazer aquilo que acha que é certo. Não. E a ética, já parte que estuda o direito, é que está vinculado à coercibilidade, aquilo que é obrigado, de coerção, entendida como repressão potencial do Estado. É quando o Estado, a partir das instituições sociais, nos obriga a fazer determinadas ações, a desenvolver determinados comportamentos, através da ação do poder judiciário e das polícias. Ou seja, aqui há uma legislação, há uma lei, há um regimento dizendo o que pode e o que não pode. E se não fizermos, estamos sujeitos a nos justificarmos diante da justiça e até termos a nossa liberdade cassada, né, conforme as normas jurídicas. Então, rapidamente, para entender ética moral, aqui, muito bem organizado, e ética do direito, muito bem organizado. Então, aqui no centro, a gente tem a ética, com sua estrutura, a ética moral e a ética do direito, né? Então, nesse sentido, já fica aí mais ou menos claro a moral e a liberdade. Então, a moral e a liberdade é isso que a gente vem falando, né? É a ética da moralidade, que vai trazer essa ideia de liberdade, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, e que não é obrigado, né? Não é obrigado, você tem liberdade para fazer. O que vai dizer que você pode fazer ou não é a sua consciência, né? Sobre a sua moralidade, os seus valores que foram construídos historicamente, culturalmente, vão dizer isso está errado, isso não está errado, isso é um vício, isso é mal, isso não pode, né? Então, é muito nessa perspectiva, né? Então, a moral ligada à liberdade está ligado também a esses elementos
né, da construção histórica. Mas essa liberdade, ela, vamos voltar aqui, ela está também ligada à questão da responsabilidade, né? Então, a liberdade no sentido da virtude, né? Liberdade é uma virtude, é um princípio da vida em sociedade, mas ela também tem uma responsabilidade. Então, inclusive, o Sartre vai dizer que a condenação do homem é a sua liberdade, né? Então, quando a gente tem essa liberdade, a gente tem a possibilidade de nos construirmos como um ser humano autônomo, independente, emancipado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, né, as responsabilidades a serem cumpridas a partir das decisões que tomamos. E nem sempre a nossa liberdade, ela nos possibilita fazer tudo aquilo que queremos, né? Porque a nossa liberdade, ela é restrita. Então, aqui a gente tem liberdade e determinismo. O que seria liberdade e determinismo, né? Seria assim, a gente tem a liberdade, mas algumas coisas são determinadas. A gente pode ir até certo ponto, né? Pode ir até certo ponto. Então, a gente pergunta, que liberdade é essa? Que, por exemplo, eu tenho liberdade, eu quero ir amanhã para a China, por exemplo. Eu não vou poder, porque eu tenho uma família, né? Eu preciso de dinheiro, eu trabalho, eu preciso resolver isso no trabalho. Então, liberdade e determinismo, até onde vai a minha liberdade, né? A natureza, a minha natureza, ela determina até onde eu devo ir, as condições materiais da sociedade onde eu vivo, ela vai me dizer até onde eu posso ir, né? Então, aqui, por exemplo, o Paul Sartre, que eu estava falando, afirmou que o homem está condenado a ser livre, né? Então, é muito interessante essa reflexão que se faz nesse sentido de até onde vai a minha liberdade, né? O que determina a minha liberdade? Então, aqui rapidamente um textinho de aprofundamento que vai falar sobre a origem da violência e da maldade. Sugiro que dê uma olhada. Bom, aí aqui para frente a gente tem mais elementos sobre essas questões. Então, a videoaula aqui é apenas para trazer alguns elementos mais importantes dessa reflexão que a gente vem fazendo, né? Mas a leitura do texto é fundamental para compreender. Bom, e aqui a gente tem a transformação da moral, né? Já falamos bastante da moral, como é que essa moral ela vai se transformando ao longo do tempo. Eu já disse também anteriormente que a moral de um determinado momento histórico, tempo, espaço histórico, ela vai se transformando dependendo da sociedade, dependendo dos sujeitos, dependendo de quem, né, está vivendo esse momento. Então, é algo dialético, é algo que está em processo de transformação o tempo inteiro. Nós não podemos conceber a moral como algo estático que não muda, né? É por isso que as pessoas mudam o jeito de pensar, logo muda o jeito de agir, né? O seu comportamento. Então, nesse sentido, a moral, ela sofre transformação, ela precisa sofrer transformações. O que era proibido do ponto de vista da moral há 30 anos, há 20 anos, pode não ser mais agora. Pode ser proibido numa sociedade e não em outra. Então, essa ideia da transformação da moral é importante e necessária ser entendida, né? Então, por isso que a gente faz algumas críticas sobre alguns comportamentos que não servem mais para os sujeitos desse tempo, desse espaço, dessa contemporaneidade. E aí é importante que a gente se dê conta disso para ir, inclusive, ajudando a transformar essa moralidade que nos é imposta e que muitas vezes
não condiz com a nossa natureza, né? A natureza de ser, o jeito de, enfim. Bom, para ir finalizando aqui, a gente fala sobre as escolhas morais, né? As escolhas morais, elas estão muito ligadas à questão da, da nossa educação, né? Do nosso processo de criação, de inculcação das ideias. Então, é algo muito subjetivo, né, do indivíduo próprio e tal, mas ela vem a partir dos elementos objetivos, dos elementos da realidade. A gente vai vivendo, vai estabelecendo relações com as pessoas, com as famílias, na escola, nos espaços, essas relações, né, objetivas no ambiente, e aí a gente vai absorvendo aquilo tudo a partir dessas relações e vamos construindo a nossa moralidade, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é mal, enfim. E aí a gente vai, a partir disso, tomando as nossas escolhas morais, trilhando caminhos que a gente prefere andar, né? Então, é um pouco isso, né? Nesse sentido de ir construindo, né, a nossa liberdade e aí tem essa questão do linismo, né? Talvez por uma compreensão errada do conceito de liberdade e de moralidade, escolhas morais errada, a gente tem caído num processo de crise de existência, né? De que vale tudo, e não é bem assim, a gente considera isso como niilismo. O niilismo é quando a pessoa meio que perde a razão de si, porque está ali envolvido com uma liberdade excessiva, né? E que tudo serve, tudo vale, né? E aí é perigoso. E a gente se encontra exatamente no momento histórico onde isso está acontecendo. Então, fica aí as reflexões sobre essas questões, né, da filosofia moral, né? Vale a pena ler o texto, é importante e necessário ir ao texto para fazer essa leitura de forma mais detalhada, a partir dessas ideias que eu destaquei aqui como principais, né, no texto. Ok? Então é isso por agora, pessoal.